pessoal, tudo bem? Então nós vamos fazer uma revisão agora do capítulo 6 de gramática. Já vimos na sala de aula isso, mas vamos relembrar para podermos daí por diante continuar as nossas aulas de forma, por enquanto, videoaula, tudo bem? Então peço que vocês abram o livro de vocês, gramática, na página 16, organizadores textuais. Aqui nós vamos compreender sobre de que forma o meu texto pode ser organizado, né? O que eu posso utilizar para organizar meu texto e deixar ele mais compreensível para um leitor. O que nós temos é o seguinte: para além dos fenômenos de coesão frásica e interfrásica dentro de um texto, vistos numa perspectiva de sequencialidade linear, haverá, assim, a considerar mecanismo de organização textual global, que designaremos como organizadores textuais ou marcadores de organização textual. Vamos ver o que seria isso. Então, dentro do meu próprio texto, eu posso utilizar conjunções ou elementos de coesão, né, que seriam aquelas conjunções locutivas, né, que vão trabalhar, apresentar o meu texto, fazer aquela questão da anáfora, catáfora, relembrar termos anteriores, retomar algo anterior ou apresentar algo posterior e assim por diante. Então são elementos dentro de um texto. Porém, existem elementos que vão ser utilizados no texto que vão fazer referência a assuntos exteriores ao texto, a assuntos globais. Por exemplo, vamos lá dizer que eu esteja falando, vamos falar aqui sobre um assunto escravidão no Brasil. Então, dentro do meu texto, eu vou trabalhar, apresentar o contexto histórico, o que aconteceu, como aconteceu, quais são os motivos. Aí, quando eu trabalho assim, como sabemos, nota-se que, indubitavelmente, a população hoje compreende que os processos antepassados. Então, quando eu utilizo isso, que a população hoje compreende, eu estou meio que saindo do meu texto. Observem que eu faço uma análise meio que fora do meu texto. É como se essa população, a população hoje sabe-se hoje que naquela época as condições não eram favoráveis. Então, quando eu tomo essa sabedoria que existe hoje em relação ao meu texto, que eu falo da escravidão no século 14, 15, 16, então quer dizer que isso é um fator global. Eu estou apresentando, eu estou buscando informações extra escravidão, entendeu? Seria um conceito que as pessoas sabem, as pessoas conseguem compreender algo que naquela época seria incompreensível. Então vamos devagar aqui compreendendo alguns conceitos. O que nós temos aqui? Tem um texto do feminicídio, então eu peço que vocês apertem pause aí no vídeo, leiam esse texto, tudo bem? Para continuarmos na página seguinte. Feito isso, aqui há para compreender, seria mais ou menos aqui apenas questão de interpretação textual, então façam isso aí calmamente. Mas vamos para a teoria, né? Do texto para a teoria. Então, o que acontece? Lá no primeiro parágrafo do texto, desculpa, que vocês leram, feminicídio, após serem relacionados alguns motivos que levam ao assassinato de mulheres, apresenta-se uma delimitação do universo em que esses motivos prevalecem, em sociedades marcadas pela associação de papéis discriminatórios ao feminino. Em seguida, há uma exemplificação, como é o caso brasileiro, que delimita ainda mais o universo do discurso. De fato, os parágrafos seguintes tratam do caso brasileiro. Então, quando eu faço essa abordagem, e como é feito no texto, depois ele coloca como é o caso brasileiro, esse elemento, como é o caso brasileiro, observam que ele sai do feminicídio de forma geral, ele apresenta como é o caso brasileiro. É como se, vamos tentar imaginar que fosse um narrador. Não que existe narrador num texto dissertativo, não tem narrador. Mas é como se o autor do texto fizesse uma observação para o leitor, seu interlocutor no caso, que como é o caso brasileiro, que ele vai especificar sobre o feminicídio, no caso no Brasil. E posteriormente ele continua trabalhando isso.
Então, como é que eu posso dizer? O que seria a questão desse sistema de coesão, organização textual global? Eu tenho um texto sobre, vamos mudar o assunto, sobre bullying. Sobre bullying. O que é bullying, como ele acontece, por que acontece, deve ou não ser evitado e assim por diante. Então, eu tenho aqui o meu texto sobre bullying. Beleza. Dentro do meu texto, eu posso fazer uma ressalva para que o meu interlocutor perceba que o bullying é um caso que não acontece somente no Brasil, por exemplo, entendeu? Então esse meu elemento de organização textual, ele vai fazer uma ressalva, vai chamar a atenção de quem? Do meu interlocutor, do leitor do meu texto, para poder fazer uma elaboração melhor sobre o que eu quero falar, sobre o que é o meu específico. Então é mais ou menos isso. Além do elemento que vai retomar o termo anterior dentro do texto, por exemplo, os homens são frágeis, ponto. Logo, esses, quem são esses? Esse pronome retrata aqui, os homens. Isso então é a organização interna do texto, né? De coesão. Agora, quando eu quero chamar a atenção do leitor, do interlocutor, de uma forma geral para o específico, eu tenho esses elementos que vão trabalhar uma sequência, vão trabalhar para chamar a atenção do interlocutor. Por exemplo, quando eu falo, indubitavelmente que no Brasil existem diversos casos de bullying, ponto. Aí eu falo sobre bullying. Quando eu faço esse indubitavelmente, no Brasil existem diversos casos de bullying, então eu chamo a atenção do leitor, entendeu? Seria mais ou menos isso. Vamos ver aqui adiante o que ele vai apresentar para a gente. Então, olha só. Aqui começa em si, na página seguinte, que é a página, deixa eu ver aqui o número da página 19, os organizadores textuais. Beleza? Então, são diversos, já vimos isso em sala de aula, né? O de enumeração, quando eu quero enumerar algumas coisas no meu texto, em primeiro lugar, em segundo lugar, de um lado por outro. Tem os exemplos, dei uma lida devagar no texto de vocês. Sequenciação textual, que vai dar sequência, de início é preciso fazer isso, posteriormente outra coisa, e por fim, reafirmarmos o caráter democrático desse projeto. Então, são esses elementos que vão dar sequência ao seu texto, deixar o seu texto organizado e compreensível para o seu interlocutor. Confirmação, de fato, com efeito, introdução, que é muito utilizado, esse vocês sabem utilizar, né? No Brasil, no interior do estado, no século XVI, para os cariocas, na virada do século XX no Brasil. Tentem evitar aqueles clichês, no mundo em que vivemos, que é um pleonasmo, né? Então, tentem evitar esses e tentem criar novos, porque a mente de vocês, lógico que é fértil, então tem como criar elementos novos. Não é preciso utilizar o que está na gramática. Você pode criar um elemento novo que vai retratar também essa questão de uma introdução do seu texto, tudo bem? A síntese, quando você vai fechar ali a sua ideia, né, em resumo, em síntese, em conclusão, assim, dessa forma, assim por diante, beleza? Reformulação é quando você vai reformular um pensamento. Você afirma algo que é genérico, depois você reformula para o específico. Por exemplo, o bullying, vamos falar sobre o bullying mais uma vez, né? É porque o bullying ele acontece há décadas no Brasil, de forma não criminosa. Aconteceu por várias décadas e não era considerado um crime, né? Então você pode, daí por diante, reformular isso, usar um elemento, por exemplo, mais corretamente, não que isso deixou de ser crime, quer dizer, não que isso nunca foi crime, apenas não era fiscalizado. Então seria mais ou menos isso, de reafirmar, de reformular a sua ideia. Você dá um geral, né, algo genérico, e depois você reformula para o específico, para chamar a atenção do leitor, beleza? Reiteração, que é reiterar, isso aqui é bom utilizar na conclusão. Para você não repetir o que você falou na introdução, no desenvolvimento, você vai usar esse elemento aqui para reiterar, como já foi dito, como observamos, como afirmamos, como foi visto, e entre outros, beleza? Assim também temos o de explicitação, particularização. Por exemplo, é um caso, né? No caso particular, especificamente, notadamente, ou seja. Então, esses elementos, eles vão explicitar, vão fazer algo particular. Dentre todos, você vai particularizar um aspecto, beleza?
Olha só aqui, ó. Aqui ele fala sobre o sargento Cleiton reforçou o alerta, enfatizando que até mesmo quem sabe nadar corre riscos e que são muitas as possibilidades de armadilhas debaixo d'água. Saber nadar não é o mesmo que saber não se afogar. Falando especificamente no caso de rios e cachoeiras, então ele saiu do geral, de natação, que pode se nadar em qualquer lugar que tenha água, e foi para o específico, né? Que foi para a questão do rio e cachoeira. Beleza? E também de adição, que é muito comum. Além disso, também, igualmente, do mesmo modo. E oposição, que você conhece, né? É pelo contrário, o mas, sem o i, lógico, né? Mas, contrariamente, por oposição, e assim por diante. Aqui na página, deixa eu ver essa página aqui embaixo, aqui é a página 22, então ele apresenta aqui um texto sobre feminicídio, dei uma lida no texto, aqui tem um exercício menor, podem fazer o texto todo, mas eu indico que façam a questão número 6, que ela é mais importante, quando se refere justamente a esses elementos que nós trabalhamos na página anterior, tudo bem? Mais adiante, e aqui nós temos, aqui é o resumo do capítulo, né? Que abordou a questão de organizadores textuais, expressões, beleza, marcadores que constituem forma de sinalização ao leitor sobre como o texto está organizado, que vai orientar o leitor, o interlocutor, né? E mecanismos são aspectos de coesão textual. Beleza? Então tem atividade. Peço que vocês realizem a atividade da questão 1 até a questão 5, beleza? Vamos fazer juntos aqui apenas a primeira e o restante é com vocês. O que acontece? Aqui ele te deu um texto, então pausem o vídeo, leiam o texto e depois voltem comigo. Beleza? Feito isso, então vamos aqui à questão. As ideias veiculadas no texto se organizam, estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão além disso marca uma sequência de ideias. Primeiro, marcaram qual? A, B, C, D ou E? Já marcaram aí? Vamos agora à correção. Então a letra A fala que a expressão além disso marca uma sequência de ideias. Cadê o além disso? Está bem aqui. Além disso, é importante para o controle de pressão arterial. Vocês acham? É coerente? Eu achei coerente. Então, vamos guardar a letra A. Vamos à letra B. O conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Onde está o mas também? Deixa eu procurar aqui no texto com vocês. Para além disso, cadê também? Nossa, perdi. Vamos ler o texto. Achei. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como mortes súbitas e derrame. Então, mas também não é contraste, ele apenas adiciona, né, mais possibilidades. Então, a letra B, ela está errada, não pode ser. A letra C fala o termo como, em como morte súbita e derrame introduz generalização. Vamos lá. Aqui, ó, mesma coisa, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Generalização não, porque olha só, ele fala problemas é o genérico, aí ele especifica problemas como isso e isso, morte súbita e derrame. Então, não é generalização, ele sai do geral para o específico. Então, nesse caso, esse como, ele vai fazer um trabalho textual de especificação. Não pode ser letra C, eliminada. Letra D. O termo também exprime uma justificativa. Aqui continua, né? Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Então, também não exprime justificativa. Ele apenas também adiciona mais elementos. Beleza? Eliminada a letra D. Letra E. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Fatores, onde está? Beleza. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores. Quais são esses fatores? Fatores o quê? O estresse e a capacidade física. E aqui fala que o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Não. Que está lá no período anterior. Não é. Então ele retoma sim o estresse e a capacidade física. Beleza? Então é isso. Façam o restante. Muito obrigado.